Olá, meu nome é Lucas Oliveira e eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas EAD da UES no Polo de Beberibe. Nesse vídeo vamos fazer a resolução de um exercício que envolve respiração pulmonar. Primeiramente vamos tentar entender um pouco o que é respiração pulmonar. Respiração pulmonar é a troca gasosa que acontece dentro dos pulmões, onde absorvemos o gás oxigênio e soltamos gás carbônico. Esse processo de absorção do ar chamamos de inspiração. E o processo de liberação, que é quando soltamos o ar, nós chamamos de expiração. A troca gasosa ocorre nos alvéolos pulmonares, mas antes de chegar nos alvéolos, o ar ele passa por diversas estruturas que são chamadas de cavidades nasais até chegar aos alvéolos. O gás oxigênio primeiro entra pelas narinas, depois vai pela faringe, laringe, traqueia, até por fim chegar no pulmão. Depois que ocorre todo o processo de troca gasosa, o oxigênio ele é mandado pela corrente sanguínea para ser utilizado no processo de respiração celular. Entendendo um pouco disso, agora vamos para o exercício. Essa é uma questão da PUC Rio de Janeiro. Esse desenho não é incluso na questão, fui eu que fiz e coloquei aqui para representar um pouco dos pulmões e do diafragma, que são estruturas do processo de respiração pulmonar. Talvez muitos não saibam, mas o pulmão esquerdo é um pouco maior do que o pulmão direito. Maior em comprimento, porque em largura e volume o pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. Então agora vamos para a resolução do exercício. A respiração é a troca de gases do organismo com o ambiente. Nela, o ar entra e sai dos pulmões graças à contração do diafragma. Considere as seguintes etapas do processo respiratório no homem. Primeiro, durante a expiração, o diafragma se contrai e desce, aumentando o volume da caixa torácica. Segunda afirmação, quando a pressão interna na caixa torácica diminui e se torna menor que a pressão do ar atmosférico, o ar penetra nos pulmões. Terceira afirmação, durante a expiração, o volume torácico aumenta e a pressão interna se torna menor que a pressão do ar atmosférico. Quarta, quando o diafragma relaxa, ele reduz o volume torácico e empurra o ar usado para fora dos pulmões. Assinale as opções corretas. Então, algumas dessas afirmações podem ser falsas ou podem ser verdadeiras. Então, a gente vai ter que ler com bastante calma e interpretar cada parte para saber qual é a que é verdadeira e qual é a que é falsa. No primeiro item fala sobre inspiração. Durante a inspiração, vale a gente lembrar que a inspiração é a entrada do ar nos pulmões. Em seguida diz o seguinte: o diafragma se contrai e desce aumentando o volume da caixa torácica. O diafragma é essa região aqui pintada de azul. Ele é um dos músculos que mais auxilia no processo de respiração. Isso porque os pulmões eles são revestidos de uma camada, uma estrutura que é chamada de pleura pulmonar. E a pleura pulmonar ela fica colada no diafragma. Então, quando ele se contrai, ele vai para baixo, ele puxa o pulmão também para baixo. Então, o volume do pulmão acaba aumentando porque ele se expande. Então, a caixa torácica também vai aumentar de tamanho. Assim podemos concluir que a primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação diz o seguinte: quando a pressão interna na caixa torácica diminui e se torna menor que a pressão do ar atmosférico,
o ar penetra nos pulmões. Temos que entender o seguinte: a pressão interna dos pulmões se dá em função da contração. Então, assim, quando a pressão interna na caixa torácica dentro dos pulmões diminui, então a pressão vai se tornar menor que a do ar atmosférico. E isso vai facilitar com que o ar que está na atmosfera seja empurrado para dentro dos pulmões. Então essa afirmação é verdadeira também. A terceira afirmação diz o seguinte: durante a expiração, o volume torácico aumenta e a pressão interna se torna menor que a pressão do ar atmosférico. Vamos analisar o que está sendo dito. Durante a inspiração, o volume torácico não aumenta, pelo contrário, ele diminui. E ele diminuindo, a pressão interna se torna realmente menor que a pressão do ar atmosférico. Aí é possível que o ar entre nos pulmões. Então essa afirmativa está incorreta, porque aqui está falando sobre a inspiração e não expiração. A última afirmação diz o seguinte: quando o diafragma relaxa, ele reduz o volume torácico e empurra o ar usado para fora dos pulmões. Como já havíamos dito, o diafragma, que é esse músculo, quando ele se contrai, os pulmões aumentam de tamanho. E quando ele relaxa, os pulmões, então, ele se contrai. Então, como ele se contrai, o volume torácico é diminuído, então o ar, devido à pressão dentro dos pulmões, está maior do que a pressão atmosférica. O ar ele é empurrado para fora dos pulmões, o ar que foi usado. Agora vamos para as opções. A opção A diz que o item 1 e 2 está correto. Realmente o item 1 e 2 está correto, mas aqui não fala que o item 4 também está correto, então não pode ser a A. A opção B diz que o item 2, 3 e 4 estão corretos. Não pode ser porque o item 3 ele não está correto, ele está errado, então não é o item B, a opção B. O item 3 ele não está correto, então também não é a opção C. Apesar do item 1 e 2 estarem corretos, não é a opção C porque o item 3 não está correto. A opção D diz que o item 1, 2 e 4 estão corretos. Então, é verdade, o item 1, 2 e 4 estão corretos, apenas o item 3 que está errado. Então, a opção E também não é, porque diz que todas estão corretas e nem todas estão corretas. Bom, esse foi o vídeo falando sobre a resolução do exercício sobre respiração pulmonar. Até breve.